Fala, galera! Chegamos aí para corrigir a prova do Enem de 2021. Vou fazer aqui o caderno azul. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Exame Nacional do Ensino Médio, me mandaram um PDF aí já. Caderno azul, né? Segundo dia de aplicações. Hoje é dia 28 de novembro de 2021. E vamos dar aí o início à nossa correção da parte de biologia, tá? Se o seu caderno for diferente, né? Tiver alguma outra cor, aí você acompanha o... não pelo número da questão, mas sim pelo conteúdo, beleza? Lembrando que não é uma aula, né? Hoje não é uma aula de nada aqui, eu vou só fazer o comentário das questões, te passar o gabarito. Deixa eu só ver se eu consigo aqui melhorar o zoom, né? Para ficar melhor a visualização para vocês aí. E vamos ver. Bom, então... começa na 91 e vai até a 135. Eu tenho algumas aqui já separadas para vocês. A 91 foi de Química. 92. Vamos lá, 93, né? Deixa eu puxar para o lado por conta da minha câmera. Vamos lá. A questão 93 do caderno azul diz o seguinte. O polvo mimético, ele apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5, que são essas aqui que eu estou pintando em amarelo, ó, apresentam polvos mimetizando, querendo imitar, respectivamente, um peixe linguado, que é o de número 2, então 1 está imitando 2, um peixe-leão, que é um número 4, ou seja, o 3 está imitando o 4, e uma serpente marinha. Então, o número 5, o polvo 5, tenta imitar uma serpente marinha 6. Né? Então, tá aí a questão para vocês. Aí eles falaram assim, ó, do ponto de vista evolutivo, isso tem muita cara de Enem, eles sempre gostam disso daqui, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos... Vamos lá. Por que você acha, do ponto de vista evolutivo, que os polvos 1, 3 e 5 querem ficar imitando, mimetizando, procurando parecer com as características dos animais 2, 4 e 6? Por que você acha que esses polvos querem fazer isso, ficar parecendo com esses animais? Então, desse ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Você acha que um polvo está imitando aquelas outras espécies porque eles são originados do mesmo ancestral? Tipo, eles têm um ancestral em comum? Negativo, não tem nada a ver. Será que eles passaram por mutações similares a esses organismos? Tem alguma coisa a ver? Você acha que ele imita o outro? Ele mimetiza o outro por conta de mutação? Não. Porque eles observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Você acha que ele ficou olhando assim, aquela serpente, ela faz isso, ela atua de noite, ela atua de dia, ela se reproduz tal mês? Você acha que ele fica observando o nicho ecológico de cada uma daquelas espécies e aí ele tenta, nessa observação, tentar mimetizar, tentar ter a mesma forma do que aqueles animais? Também não, pessoal. Outra, será que estabeleceu porque os polvos resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Pessoal, também não. O gabarito dessa questão, que é a 93, isso mesmo, do caderno azul, é a letra E. Por quê? Por que do ponto de vista evolutivo, essa capacidade, né, daí dos polvos conseguirem mimetizar, conseguiu ser estabelecida? Porque eles conseguiram sobreviver às pressões seletivas contra eles com esses comportamentos. Por exemplo, a partir do momento que o polvo número 5 começa a imitar aquela serpente marinha número 6, certamente o seu predador não vai em cima dele. Vai pensar que, em vez de ser um polvo, ele acha que é uma serpente. Aí ele, essa serpente marinha é venenosa, não vou não. Então, para o indivíduo 5, para o polvo número 5, é importante ele ficar parecendo com aquela serpente número 6. Né? Porque ele consegue, ao enganar o seu predador, sobreviver. Então, evolutivamente falando,
é super interessante para esses povos, né, para conseguir aí aguentar essa pressão dos predadores em cima dele. Então, eles sobreviveram fazendo isso e com base nisso eles conseguem aguentar essas pressões seletivas aí, tendo esses comportamentos, ou seja, mimetizando esses outros animais. Fechado? Então, primeiro gabarito aí que nós temos da 93 é a letra E. Show? Vamos pegar a próxima de biologia aqui, seguindo, questão de número 94 não, 95 não. Opa, questão 96, vamos lá. Uma questão que envolve aí, né, o conhecimento do aluno em moléculas de RNA mensageiro, né? Lembrando que RNA é uma molécula de fita simples. Tranquilo? Vamos nós. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, está descrita a seguir. Gente, códon significa 3 letrinhas unidas daquelas nossas bases nitrogenadas. No caso do RNA, as bases nitrogenadas são uracila, que é a exclusiva deles, né? Uracila, adenina, citosina e guanina. Tranquilo? Aí, olha só. A o G, eu não sei se vocês sabem, é a metionina. É um códon, inclusive, chamado de códon de iniciação. Tudo bem? Então, eu tenho 7 códons aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E olha que interessante. Para você conseguir formar uma proteína, você precisa de, no mínimo, 3 códons. Eu preciso ter 3 códons aqui, eu preciso ter o 1, o 2 e o 3. Quando eu faço isso, esse meu primeiro códon, que é a metionina, por exemplo, é o meu primeiro aminoácido. Esse meu segundo códon, o de cabeça eu não sei, tem que ver lá na tabelinha. Mas vamos supor que seja fenilalanina, tá? Tô dando exemplo. Fenilalanina. Vamos supor que o terceiro códon aqui, GUU, vou dar um chute, tá? Vamos supor que seja o triptofano. A partir do momento que você passa a ter 3 aminoácidos, você forma a sua primeira proteína. Se você tiver outras 3, você forma a sua segunda proteína. E assim vai. Fechado? Então vamos lá. Olha o que ele falou. Ele falou o seguinte. Tá lá os seus 7 códons. E ele disse o seguinte. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Ele quer a menor proteína possível. Qual mutação produzirá a menor proteína? Vamos lá. Você tem que lembrar essa dica que ele deu aqui, ó. UGA e UAA são terminais, são os famosos códons stop. É aquilo que, tipo assim, você vai parar de fazer a leitura, você vai parar de fazer a sua tradução. Lembra, meu aluno, que quando eu falo assim, ó, quando você tem um DNA e você lê esse DNA, ele vira RNA mensageiro. O nome disso é transcrição. E quando você tem o RNA mensageiro, que ele é lido, né, traduzido, você forma as suas proteínas. O nome disso é tradução. É assim que você tem que decorar. Fechado? Vamos lá, vamos fazer as mutações no que ele colocou. Na letra A, se eu fizer uma deleção da letra G nesse códon número 3, se eu pegar aqui, ó, códon número 3, ele está aqui. Vamos pegar e deletar essa letra G. Vamos sumir com a letra G, ó. Tirei a letra G. Olha como é que ficou a minha sequência. A, o G, U, e aqui eu não tenho mais 3 letras, eu só tenho 2. Se eu fizer isso, eu consigo formar algum tipo de proteína quando eu faço isso? Não. Eu não vou conseguir formar minha proteína. Então, se eu travar ali e deletar a letra G, eu estou causando uma mutação independente ali no meu sistema, né, no meu RNA mensageiro, e eu não vou conseguir formar minha proteína. Portanto, a letra A está fora.
Agora, olha a letra B. Ele falou o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Letra B. Vamos supor que eu fiz aí uma substituição da citosina, letra C, por uma uracila no códon de número 4. Então eu vou lá no códon de número 4, faço a substituição da citosina por uma uracila. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer? Códon 4, cadê ele? Tá aqui. Troca o C por um U. Ó, trocar a letra C por um U. Olha como é que ficou a minha sequência. A ao G, primeiro códon, primeiro aminoácido. U, segundo aminoácido. GUU, terceiro aminoácido. Aqui, com esses 3, eu já consegui formar minha proteína. Eu preciso de no mínimo 3. Já formei. Quando eu chego no 4 e faço um UAA, porque ficou UAA, né? Concorda comigo que ficou UAA? Como ficou UAA, olha o que aconteceu. Ele me disse aqui que o UAA são terminais, ou seja, indicam uma interrupção da tradução. Então, a partir desse momento, você não vai ler mais nada, você não vai conseguir traduzir mais nada. Logo, eu formei ali a minha proteína, né, com a menor quantidade possível, que são 3. Portanto, o gabarito é a letra B de bola. Ok? Questão 96, preliminar aí, B de bola, acredito que esse seja o gabarito que eles vão dar. Tá? Substituição de G por C, guanina por citosina no códon 6, eu acho que não vai rolar em nada, porque se você substituir o G por um C, vai ficar ACU. Você vai conseguir ler tudo, você vai ler o primeiro, você vai ler o segundo aminoácido, você vai ler o terceiro, você vai ler o quarto, que era CAA, você vai ler o quinto. Aí a proteína vai ficar muito grande. Ele quer a menor proteína, ok? Então, galera, todas as outras opções estão fora. Pode substituir A por G no códon 7, pode fazer uma deleção nos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Não adianta, o gabarito vai ser a letra B, ok? Vamos para a 98. Pô, essa 98 aqui, galera, vou falar para vocês, essa questão aqui é mortal. Por quê? No ensino médio, basicamente, a gente estuda circulação em adultos, tá? Quando a gente estuda sistema cardiovascular, a gente aprende como que o coração circula num adulto. E o Enem, para destruir o aluno, ele falou assim, não, eu quero que você estude agora a circulação no feto. Isso aqui é muito mais específico, tá? E por isso que essa questão, ao meu ver, ela se tornou difícil para muitos alunos, tá? É um chute que eu estou dando aqui. Eu acho que um aluno ele pode ter enfrentado um certo tipo de dificuldade para tentar chutar esse item. Resolver, ficou na dúvida do chute, por aí vai. Mas vamos lá. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval. Gente, é isso mesmo, tá? Enquanto o neném está sendo formado ali, o átrio direito e o átrio esquerdo, eles se comunicam, tudo bem? A gente sabe que no adulto, ó, em adultos, o coração ele é dividido. Eu vou fazer como se eu fizesse um caixote assim, ó. O coração ele é dividido. Não existe mistura de sangue do lado esquerdo, esse aqui é o lado esquerdo do coração, com o lado direito. Porque existe um septo aqui, ó. Somente o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Não existe uma comunicação de um lado com o outro. Um átrio não se comunica com o outro em adultos. Mas vamos botar assim, em fetos, né? Quando você está no desenvolvimento embrionário, existe uma comunicaçãozinha aqui, ó, entre o átrio direito e o átrio esquerdo. E aí, neste pedacinho, nesse espaçamento de comunicação, a gente chama isso de forame, ok? Forame oval. Agora, olha só que maneiro. Essa comunicação, ela não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Então, se a criança nascer e essa porcaria aqui continuar aberta,
Se essa comunicação rolar, aí essa criança vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, muito delicada inclusive, ok? Então vamos lá. Os prejuízos no período embrionário, eles são evitados porque a circulação do feto, né, a circulação fetal, ela se assemelha de quem? Por que que uma criança, quando está ali naquele período, né, embrionário se desenvolvendo, ainda que você tenha essa comunicação, por que que ela é amenizada? Por que que esse prejuízo ele é evitado? Porque você tem que lembrar que no feto, na verdade, o que vai acontecer é que toda a nutrição dele vai vir da mãe, através da placenta. Então, a placenta da mamãe é ela que vai fazer com que haja a nutrição daquele bebê, daquele feto que ela está fazendo a gestação, ok? Daquele embrião. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo? A criança vai se desenvolvendo na barriga daquela mãe e toda vez que o sangue sair da mãe e ir para o feto, vai passar apenas uma vez ali. E aí, galera, isso aqui é muito mais difícil para o aluno compreender, porque esse tipo de situação, ele basicamente é uma situação onde a circulação desse feto passa a ser do tipo simples. Nos adultos, a gente tem o que a gente chama de dupla circulação. O sangue ele passa 2 vezes no coração. Nós temos a pequena circulação e nós temos a grande circulação. Isso nos adultos. Então o sangue sai do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, vai para a artéria aorta, circula no corpo todo, volta pela via cava inferior e superior, chega no átrio direito, cai no ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, segue para o pulmão faz hematose, volta com sangue arterial. Então, toda vez que você tem um ciclo de circulação sanguínea, esse sangue passa no coração 2 vezes, mas em adultos. No caso específico da circulação fetal, esse caso é totalmente diferente, porque vai ser uma única passagem pelo coração. E aí, por conta disso, o gabarito é a letra D. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha dos peixes, que é uma circulação simples, né? Porque é uma circulação simples, ocorrendo aí uma passagem única pelo coração. Beleza? É uma questão que eu considero aí difícil para os alunos, tá? Teve gente que deve ter marcado a letra A, porque sabe que, né, a circulação das aves é muito parecida com a dos humanos, né, mas dos humanos adultos, tá? Então, essa questão aí foi um pouco mais cruel, do ponto de vista aí do que podia ter sido cobrado. Beleza? Feita 98, é 98? É, feita 98, vamos para a próxima aqui que eu anotei. 99. 99 é uma questão tranquila, tá, pessoal? Eu particularmente achei tranquila. Na verdade, é até uma questão de física, mas eu vou fazer aqui porque dá para resolver pela biologia também. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há uma condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então você tem ali o Sol e as ilhas de calor, que é uma situação típica de cidades grandes, né, por conta do asfalto, por conta dos prédios, da pouca vegetação. Né? O Sol, quando irradia aqui, né, a sua luz, né, nessas cidades grandes, principalmente em São Paulo, né, você fica com aquela região toda quente, toda abafada. E aí tá lá. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Quais são esses 2 mecanismos dominantes? O primeiro é entre o Sol e a ilha de calor, e o segundo é entre a ilha de calor e essa brisa marítima que ele desenhou aí. Galera, o que existe entre o Sol e as ilhas de calor? Quando o Sol está mandando a luz solar para essa região das ilhas de calor, que é a cidade grande em si, o que está acontecendo aí respectivamente? Está acontecendo que o Sol está fazendo uma condução, uma convecção
ou uma irradiação da sua luz solar? Você acha que o Sol irradia a luz solar, faz a condução da luz solar ou faz uma corrente de convecção com essa luz solar? O gabarito, obviamente, é uma irradiação. Ele irradia essa luz. Então, essa parte aqui, nesse primeiro momento, Sol e ilhas de calor, é um processo de irradiação. Isso você não pode errar. Então, você tem que ficar em dúvida, no máximo, entre a letra A e B. Ok? Agora, olha só. Entre a ilha de calor e a brisa marítima, entre a ilha de calor e a brisa, o que você acha que está acontecendo? Porque ele fala que a brisa aqui, né, ao cruzar a ilha de calor, essa brisa agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela uma energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade. O texto te dá a dica. E aí, olha que maneiro. Você percebe que a linha da brisa está vindo, nesse sentido, ela está vindo, na moral. Ela bate na ilha de calor, ela sobe, ó. Ela dá um levante, ó. Ela dá uma elevada. Ela encontra um fluxo vertical de ar. Gente, isso acontece por conta de uma corrente de convecção. Beleza? Não é mais irradiação, é convecção. Então, o gabarito dessa questão provavelmente vai ser a letra A. Então, a 99 vai ser a letra A, com certeza. Beleza? Eu botei o gabarito da outra lá? Botei, né? Letra D, né? 98, então, D de dado. Show, marquei lá. É isso. Depois dessa 99 tem a 100. Não vou fazer. Isso aí é física. Eu acho que também essa 99 foi física, mas dava para resolver pela biologia. 101 não. 102 não, é eletrólise, pilha, enfim. Ah, não, não, é resistência, né? É porque parece uma pilha aí, aparelhos elétricos e tal. É isso mesmo. Parece que é uma química junto com física, né? Porque envolve resistores. 103 também não, química. 104. 104, pô, galera, essa questão é batata, galera. Essa questão é considerada fácil, tá? Vamos lá. Isso aqui você vai entender, porque na aula de revisão eu falei até do DDT, que é uma substância que acumula, né? Ela é não biodegradável, né? Por exemplo. Substâncias que vão se acumulando, pessoal, por exemplo, numa pirâmide, vamos supor, a gente tem uma base mais larga aqui de produtores, consumidores primários, etc e tal, e toda vez que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 substâncias químicas presentes nesse primeiro nível trófico, quando você avança para o segundo nível trófico, essas substâncias, essas mesmas 12, podem ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ficando mais apertada, ela vai se acumulando. Quando passa para cima, para o terceiro nível trófico, as 12 continuam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E para cima também. 1, 2, 3, 4. Percebe que vai ficando mais concentrado? Então, quanto maior for o nível trófico, mais prejuízo a espécie que tiver lá em cima vai ter, pô. Porque ela vai ficar cada vez mais com algo acumulado dentro dela. Vamos ler esse item? O rompimento da barragem de rejeitos, né, de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam lá o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, que é a base de uma cadeia, né, de um ecossistema marinho. É o fitoplâncton que faz a fotossíntese, né? Então afetou o fitoplâncton, afetou as esponjas do mar, que é um filo porífera, afetou as algas macroscópicas, afetou peixes herbívoros e afetou os golfinhos, galera. Os golfinhos aí, ó, os golfinhos, eles estão no topo da cadeia. No topo da cadeia alimentar.
eles são considerados predadores, né, dentro de um ecossistema marinho. Então, olha que maneiro, concentrações mais elevadas dos compostos citados, né, desses produtos tóxicos citados, eles são encontrados em quem? Onde que você vai encontrar uma concentração maior desses produtos tóxicos? Aqui no topo. E quem que está no topo? As esponjas, o fitoplâncton, os peixes, as algas? Não. Quem está no topo são os golfinhos, porque eles são predadores de topo, né? Eles estão ali junto com baleia, com tubarão, enfim. Esses animais, eles vão sofrer muito mais por conta dessa acumulação. Beleza? Show? Fechado, então, 104. Vamos botar aqui. Provavelmente vai ser a letra B. Me perdoem a rasura, tá, pessoal? Me perdoem aí essa sujeira que eu faço aqui no nosso material, mas é para te destacar aí algumas coisas. Fechado? 104B. Show de bola. Vamos para a próxima, tá? Tá maneiro, tá gostoso. 104, 105 não. 106 não. 107 não. 108 não. 109 também não. 110. Porra, essa aqui é maneira, hein? Soltei um palavrão aqui. Porra, essa aqui é maneira, hein? E detalhe, gabarito tá fácil. Gabarito tá fácil. O aluno pode não ter percebido, mas tá fácil. Vamos lá. Organismos autotróficos, né? Perdão. Serve também autotróficos, mas o texto é: organismos autótrofos e heterótrofos, eles realizam processos complementares que associam, né, os ciclos do carbono e do oxigênio. Realmente, ele está falando o seguinte: o que um autótrofo faz? Fotossíntese. Fato. Óbvio que o autotrófico vai fazer uma fotossíntese, por exemplo. Até porque ele vai usar o carbono, né? Ele fixa o CO2. E o heterotrófico, que somos nós? Vamos usar o oxigênio como aceptor final dos elétrons, num processo conhecido como respiração celular. Ok? Aquele que envolve glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Show de bola! O carbono fixado pela energia luminosa, fotossíntese, ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás. Agora que é o The Cat Jump. Olha só o pulo do gato. Ainda em outros compostos orgânicos, eles são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Atenção! Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres vivos com menor rendimento energético. O gabarito está aqui. Produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Galera, o processo metabólico associado a essa expressão combustíveis ambientais, qual é? Gente, se ele está falando que compostos secundários, dizendo que esses compostos secundários são exatamente subprodutos, são subprodutos de um processo químico, né, de um composto orgânico, que envolve um menor rendimento energético, você tem que lembrar o seguinte: fotossíntese tem alto rendimento energético. Respiração, lá na cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, tem alto rendimento energético. Né? Fotossíntese, respiração aeróbica, fosforilação oxidativa, né? Quimiossíntese. Agora ele está falando da fermentação, né, galera? O gabarito dessa questão é a fermentação. E o meu aluno sabe. Vou botar aqui, 110, letra B. O aluno sabe o seguinte, quando você faz uma fermentação, né, você tem a primeira fase, que é a glicólise. Eu não sei se você vai lembrar, mas a glicólise é quando você quebra uma molécula de glicose e ela acaba gerando duas moléculas de um ácido chamado de ácido pirúvico.
Esse ácido pirúvico, também conhecido como piruvato, é o que vai dar sequência para esses compostos secundários. É através da molécula do ácido pirúvico que, a partir daqui, você pode formar álcool, seria a fermentação alcoólica. Você pode formar, por exemplo, ácido lático, seria a fermentação lática, né? E aí, o próprio álcool, né, pode ser aí um combustível ambiental. Por isso que essa questão envolve aí o processo de fermentação. E o macete era você perceber que ele está falando em menor rendimento energético. A quantidade de ATP formada num processo de fermentação, ela é muito menor. Tranquilo? Vou chegar aqui para o lado que eu não sei se a minha câmera acabou escondendo o que eu escrevi, mas é isso. O gabarito da 110 é a letra B. Esse composto secundário certamente é o álcool, oriundo de um processo de fermentação alcoólica. Fechado? Glicose sendo quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? E esse ácido pirúvico gerando álcool, ácido lático ou qualquer outro. Ácido butírico, por exemplo, também é possível. Então a questão boba aí era só você lembrar do rendimento energético da fermentação, que é bem pequenininha. Show de bola? Tranquilo? 110B. Vamos apagar e seguir para as próximas questões. Vamos lá. Depois da 110, 111. Questão boa, tá? Uma questão que provavelmente deve ter deixado os alunos em muita dúvida por conta dessa questão, né, de proposta de ambiente, né, ação de implementação de algumas condições para que você consiga aí dar continuidade nesse planejamento que ele colocou. Ele botou o seguinte: uma escola ela iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Aqui é o The Cat Jump, né? Aqui é o pulo do gato para a questão. Uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva. Ok, eu vou coletar e eu vou dar uma destinação. Beleza? Para atingir os seus objetivos, a instituição planejou o seguinte: primeiro, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. Show! 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Lindo! 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Porra, maravilhoso! Aí vem ele, ó. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido nesse planejamento? Tipo assim, meu irmão, o 1, o 2 e o 3 tá maneiro. Tá maneiro. Mas o que falta nesse planejamento a ser inserido aí? Será que falta? Vamos lá. Letra A. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer essa coleta seletiva? Aí todo mundo, porra, parece, né? Aí tu vem aqui, quer matar a letra A. Porra, tá tão bonita a questão. Letra B. Firmar uma parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores, né? Pessoas que vão catar a viver ali do lixo, né? Para recolhimento dos materiais recicláveis e dar uma destinação apropriada. Aí o aluno, porra, tá muito maneira essa questão também, acho que é a B. Será que falta ser inserido aí nesse planejamento organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar ali aspectos importantes sobre a disposição final do lixo? O aluno, porra, tá maneiro também. Será que vale a pena divulgar no rádio local, no jornal impresso e nas redes sociais? Olha, maneiro, Instagram, Facebook, que a escola está realizando uma coleta seletiva. Aí tu, porra, maneiro. Será que falta, então, colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária pela população? Aí tu, porra, ferrou. Eu vou marcar tudo. O gabarito é geral. Meu irmão, tá tudo muito lindo. Eu confesso que está tudo maravilhoso. Porém, os caras vão no ponto cruel. Eles vão te dar um bico na costela, porque está escrito
que uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Nesse sentido, você não pode marcar tudo. Nesse sentido, o gabarito é B. Você vai conseguir fazer aí uma implementação e uma das propostas tem que ser firmar a parceria com a prefeitura ou cooperativa, ou não tem que ser obrigatória com ela. Pode ser também com uma cooperativa de catadores para o recolhimento dos materiais recicláveis. Você vai recolher esse material reciclável e vai dar uma destinação apropriada. Está sublinhado lá. E aí você mata a questão. Então, o gabarito da questão 111 do caderno azul é o B de Belo. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima, 112. Não, é 112? É. Pô, galera, essa questão 112 eu achei bem bobinha, hein? Uma questãozinha de biotecnologia aí, tranquila, sem desespero. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Olha só. O bicho fica lá sozinho. É um negócio, né? Um negócio que começa com P aí. Né? É um negócio danado. O búfalo tá lá, meu irmão, sem controle reprodutivo, é geral pegando geral. É bagulho doido. Por conta desse tipo de criação, a consanguinidade ela é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos e entre outros problemas lá que podem acontecer nos búfalos. Animais rústicos. Daqui a pouco esse casal tem 8 búfalos, aí o búfalo macho fica com o búfalo fêmea, que é a irmã, e daqui a pouco é primo, como se fosse uma coisa entre humanos, né? Mas é com o búfalo, é um animal rústico. Ele não tem essa capacidade de raciocínio, né, que nós, seres humanos, temos. Então, vai dando problema. Aí ele vai dizer, separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Você tem que separar direitinho, senão vai dar merda. Aí vem, qual é o procedimento biotecnológico prévio que é recomendado nessa situação? O que você acha? Tipo assim, eu quero evitar, olha só, eu quero evitar que o búfalo fique ali com problema de consanguinidade. Eu quero evitar os defeitos cardíacos lá no búfalo. Eu quero evitar o albinismo no búfalo. Né? O que eu posso fazer previamente, dentro de um procedimento biotecnológico, que eu posso amenizar, dar uma diminuída nessas ocorrências, nesses problemas? Eu vou fazer uma transgenia, uma terapia gênica no búfalo, eu vou dar vacina de DNA, eu vou fazer clonagem desse búfalo, eu vou fazer um mapeamento genético dessa população. Eu vou fazer um mapeamento, galera, é a coisa mais fácil do mundo. Gabarito fácil, hein? 112... Letra E, hein? Você mapeia geneticamente aquele búfalo 1, búfalo 2, o búfalo 3, o búfalo 4 e vê, através do mapeamento, qual é a probabilidade da merda quando eles forem ter filhos. Se vai dar albinismo, né, doenças recessivas e por aí vai, problemas cardíacos, congênitos, consanguinidade. Então, se você mapear previamente a genética deles, o DNA deles, você vai evitar esses problemas no futuro. Então, sem mais delongas, gabarito da 112 provavelmente vai ser a letra E. 114. Questão boa de sistema nervoso central, galera. Pô, galera. Olha aqui. Toda aula que eu dou de sistema nervoso central começa assim, ó. Sistema nervoso central. Ele só tem encéfalo e ele tem a medula. Acabou. Matou a questão. Encéfalo e medula. E algumas coisas, a informação nem passa no encéfalo. É a própria medula que já te dá a resposta. Por exemplo, quando eu estou passando roupa, estou distraído vendo televisão, passando roupa, que a chapa do ferro encosta na minha mão, eu tiro a mão rapidinho. Por quê? Porque a medula me mandou essa resposta para o meu órgão efetor. É uma informação, eu tenho que tirar a mão rápido, senão eu vou me queimar mais ainda. Então, esse arco reflexo, olha para cá, o nome disso é arco reflexo,
é imediato. Essa informação é apenas a medula que dá, não passa no teu cérebro. Essa informação sai da minha mão, chega na minha medula, não sobe para o encéfalo, não vai para o cérebro, que é um dos órgãos do encéfalo. O encéfalo é constituído por outros órgãos, tá? Hipotálamo, tálamo, tronco, enfim. Então, essa informação, essa dor, ela vai da minha mão, na hora que eu me queimei, tá? Pode ser quando eu piso numa coisa, num prego, numa pedrinha, a gente já tira o pé, né? Então, essas situações a gente já tira logo a mão, porque é um arco reflexo, é uma informação que sai do nosso órgão, passa na medula, e a medula já manda você tirar a mão automaticamente. Aí ele vai falar a mesma coisa, né? O reflexo patelar, quando a gente vai no médico também, ele pega um martelinho, dá no joelho, a gente acaba mexendo por conta dessa informação da medula. Então ele vai dizer, um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Aí ele perguntou, qual é a região específica do sistema nervoso que coordena essa resposta? Medula. Gabarito dá 114. B de bola, B de belo de novo. Cerebelo, ponte, hipotálamo, neurohipófise, tá tudo fora. São regiões do encéfalo. Ele não quer, ele quer a medula. Fechado? Então fechamos aí a 114. Vamos mais. Tá maneiro. 115 não, 16 não, 17 não. Cadê? 18. Porra, essa 18 aqui é boa. Questão que era só ter um pouquinho de raciocínio. Vamos lá? A curcumina, uma das substâncias que conferem a cor alaranjada ao açafrão, ela pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Galera, aqui o gabarito, hein? O gabarito está aqui no texto. A curcumina é uma substância que pode auxiliar no combate à dengue, ao mosquito da dengue, se ela for, né, quando ela é adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Então, meu querido, imagina que você está com uma bacia aqui, ó. Não, bacia não, um pneu. Você tem aqui um pneu. Tá lá o pneu. Aí choveu, empoçou de água aqui, ó. Empoçou de água nessa parte aqui do pneu. Beleza? O pneu tá lá na tua casa, jogado no quintal, no terraço. Tranquilão. Empoçou de água ali. Ele tá dizendo que essa curcumina, se você jogar a curcumina aqui dentro, ó, dessa água, ela pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada lá na água de criadouros do mosquito transmissor. Até porque você sabe que o mosquito da dengue, as larvas se desenvolvem aonde? Em água parada. Essa substância acumula-se no intestino do inseto, após ser ingerida com a água do criadouro. E quando ativada pela luz, olha só, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal, deixa eu apagar aqui, né, o tecido do tubo digestório. Então, essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro. E aí ele vai dizer, olha, a forma de combate relatada, ou seja, eu estou combatendo. Eu relatei isso daí. Eu joguei a curcumina adicionada na água dos criadouros do mosquito transmissor. Isso aí tem como atividade a morte do indivíduo adulto, a redução da eclosão dos ovos, o comprometimento da metamorfose, o impedimento do desenvolvimento dessa larva do mosquito ou a repelência de forma transmissora da doença. Eu acho que o gabarito vai ser AD. É uma questão boa. E ela gera dúvida. Mas pelo fato da curcumina poder auxiliar no combate quando adicionada na água do criadouro, toda vez que você bota uma substância numa água de um criadouro, gente, contra o mosquito da dengue, até onde eu sei, você quer evitar o desenvolvimento das larvas. Você não quer que essas larvas cresçam.
tá? Então, para mim, o gabarito é o impedimento do desenvolvimento da larva. Esse gabarito é a letra D de dado. Então, 118D. Tá? É a minha opinião. 119 é uma questão de botânica, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de botânica, mas ela não é uma questão difícil. É uma questão tranquila. É bater o olho, aí o problema tem que saber o conceito, né? Então é mais difícil. Mas vamos lá. Deixa eu só dar um bisu para vocês. Toda vez que a gente fala numa boa madeira, uma madeira maneira, uma madeira que tem uma boa durabilidade, uma madeira que tem uma boa resistência. Quando a gente usa a expressão madeira, a gente tem que lembrar que a gente está falando, por exemplo, do cerne. Era só você saber isso. Era só você saber isso que você matava a questão. Tá? E o cerne está dentro, obviamente, do xilema, né? Por isso que ele bota isso no quadro. Olha que interessante. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, mas que espécie é essa? Aquela com uma resistência mecânica e a degradação. Tem que ter resistência mecânica e resistência à degradação. Foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies. Espécies 1, 2, 3, 4 e 5. Conforme esse quadro. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o menos é ausente, né? Você não tem aqui, por exemplo, esclerênquima. Aqui você não tem esclerênquima na espécie 3. Aqui você não tem o cerne na espécie 3 e 4 e por aí vai. Se tiver um sinalzinho de mais, é porque a substância está presente em pequena quantidade. Se tiver 2 sinaizinhos de mais, é porque está presente em média quantidade. E 3 sinaizinhos de mais está presente em grande quantidade. Ora, pergunta, qual é a espécie que corresponde ao objetivo proposto? Qual o objetivo? Eu quero a melhor espécie produtora de madeira, aquela que tem a melhor madeira. A madeira com durabilidade, a madeira com resistência, a madeira que demora muito, né, para ela conseguir ser degradada, ela tem que ter muito cerne. Cadê muito cerne? Onde é que tem 3 marcações de cerne aí? Cadê? 3, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem pouquinho. Pô, matou a questão, galera. Onde tem mais cerne aí? É a letra 1. É o 1, né? É a espécie 1, perdão. E é a letra A. Desculpa. Letra A, espécie 1. Então, matou aí uma questão que parecia ser o caos, mas é uma questão, assim, teoricamente simples, né? Bastava que o aluno lembrasse desse conceito aí. Beleza? Essa aqui é a 120, questão, vamos ver aqui, questão um pouco mais pegada para o aluno, porque o aluno não gosta de gráfico, né? O aluno ele tem um problema com gráfico e ele fica um pouco desesperado para interpretar. Mas vamos lá. Estamos fechando a prova, tá, pessoal? Falta pouquinho. No outono, olha aqui, ó, no outono, as folhas das árvores mudam de cor. Elas saem aí, ó, de verde para tons de amarelo, tons de castanho, tons de laranja e vermelho. Tá tendo uma transição de cores, hein? A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Show! Nas plantas de folhas caducas, aqui é o gabarito. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, ou seja, ele vai sumindo, ele vai diminuindo, por conta dessa produção de clorofila que vai diminuindo, permitindo assim que outros pigmentos, atenção, como o caroteno, que tem aí uma coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, que tem aí tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. Aqui está o gabarito da sua questão. Você precisa entender que há uma transição de cores e você precisa entender que nessa transição de cores, ela só se dá porque você tem uma queda na produção da clorofila, com isso o tom de verde cai e aí você dá chance para outros pigmentos como o caroteno e a antocianina aparecerem. Ok? A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção,
As moléculas de clorofila absorvem radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e a vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho alaranjado. Então, ele joga um textão imenso para você, mas a dica está lá em cima. No gráfico, o que você tem? A absorção e o comprimento da sua onda em nanômetros. A clorofila está aqui, a antocianina é a outra curvinha. E aqui são as cores complementares que o aluno tem que ler. Aí vem, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Ele quer saber do caroteno. Ele quer saber em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente. Pessoal, para o caroteno aparecer e absorver majoritariamente, você não concorda comigo que para que esses pigmentos como o caroteno, né, por exemplo, apareça, eu não tenho que ter uma queda da produção de clorofila? O texto diz, a produção de clorofila diminui. E o tom verde desaparece, desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno passem a dominar a tonalidade da folha. Então você tem que olhar para o gráfico numa região onde a clorofila está caindo. E neste gráfico, deixa eu apagar aqui, nesse gráfico, a clorofila está caindo nesse pedaço aqui, ó. A partir desse ponto que ela atinge o seu máximo, ela vai caindo e atinge o seu mínimo. Então, nesse pedaço de transição, onde a clorofila está exatamente em queda, vou botar umas setinhas aqui para baixo, qual é a faixa em nanômetros do comprimento de onda que você está enxergando? Eu estou enxergando que essa queda, ela acontece mais ou menos aqui, ó. Ó, desse ponto até esse. Então, nesse pedacinho aqui que eu vou pintar de verde, ó, nesse pedacinho aqui, nesse trechinho, bota aí 300, 400, 500. Vou chutar, hein? Isso aqui deve estar entre 490 até 500. 480 até 500 nanômetros. Nesse pedaço, você observa que houve aí uma queda vertiginosa da clorofila. E nessa queda, o caroteno brota. O caroteno, ela consegue dominar a tonalidade das folhas. Se você olhar para as cores complementares, onde que você acha aí essa faixa de queda, né, que pode representar esse pedaço aí? Será que é entre o violeta e o azul? Ó, entre o violeta e o azul, significa que eu estou variando de 400, né? O violeta começa aqui no 400 e ele vai até o azul, que é o 480. Do violeta até o azul. Beleza. Acho que é até possível, né? Porque olha só. Essa queda aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, mais ou menos aqui. E vai pra cá. Então eu tô dentro desse período aqui, ó. Nesse intervalo de comprimento de onda, eu vou ter o surgimento aí do caroteno, sim. Então eu marcaria a letra A. Porque eu tô dentro desse aspecto entre o violeta e o azul. Porque entre o violeta e o azul, eu tô entre 400 e 480, eu atinjo essa faixa aqui. Passa um pouco, mas eu atinjo essa faixa. Entre o azul e o verde, ó, entre o azul e o verde, em nanômetros, aí eu já vou até 560. E 560, pessoal, analisando aqui friamente, 560, ó, já está muito aqui na frente, ó. Tá vendo? 560 já passou muito, já está muito baixo aqui. Então eu não concordo com essa faixa, não. Entre o verde e o amarelo também não, porque entre o verde e o amarelo, ó, entre o verde
e o amarelo já está na faixa de 480 até 590, está aumentando. Então, para mim, tá fora. A gente tem que se prender realmente nesse pedaço aqui da queda da clorofila, porque a queda da clorofila corresponde justamente aí ao caroteno e por isso que você vai observá-lo majoritariamente. Beleza? É uma questão que eu considero difícil, tá, pessoal? Você fazer essa análise aí dessa queda da clorofila com o surgimento do outro pigmento, tá? Então, o gabarito para mim da questão 120 para mim vai ser a letra A, ok? Próxima, 121. Questão fácil, tá? 121, questão fácil. Vamos embora. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, que são os enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Ou seja, pegou Ebola, tchau. A taxa de mortalidade chega a 90%. Pegou, morreu. Doença viral. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, que é o vírus da dengue, que, embora tenha um período de incubação menor, até 10 dias, ele apresenta aí uma taxa de letalidade abaixo de 1%. Pessoal, o Ebola pode matar em até 90%. O vírus da dengue, no caso da dengue hemorrágica aí, a letalidade está abaixo de 1%, ou seja, pouquíssimas pessoas vêm a óbito quando pegam a dengue hemorrágica. Segundo as informações, então, do texto, e aplicando os princípios da evolução biológica em relação, às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos por mais tempo, há mais tempo? Vamos lá. Quando a gente pensa em evolução, qual dos vírus você acha que está infectando seres humanos há mais tempo no mundo? O vírus do Ebola, que está infectando há mais tempo no mundo, ou você acha que é o vírus da dengue? Pensa nessa relação do vírus com o homem. Patógeno hospedeiro. O hospedeiro é o homem, o patógeno é o vírus. Quando o texto fala que o Ebola mata 90% e o vírus da dengue, a letalidade é abaixo de 1%, você não concorda comigo que todo ano a gente não tem a dengue? Ah, surto de dengue. Aí daqui a pouco, beleza, tá todo mundo no Jacarepaguá pegando dengue, no Rio de Janeiro, Bom Sucesso, Meia, daqui a pouco região serrana, Petrópolis, caraca, tá todo mundo com dengue. Tá. Pouquíssimos óbitos. Beleza, ano seguinte, dengue de novo. Ano seguinte, dengue de novo. A dengue, o vírus, ele está se disseminando muito rápido na população. Agora o Ebola não. Você pega o Ebola, você isola aquela pessoa morre, ponto. A pessoa do lado não pegou o Ebola porque ela bota logo uma capa protetora, aquelas coisas que todo mundo vê lá na Fiocruz, aquela proteção toda, isola o cara. Tem voo que até tem que chegar o voo, não pode descer ninguém do avião, tem que isolar o cara, os passageiros ficam em quarentena, é uma loucura. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Passageiros vindo, por exemplo, de outros estados, de outros países, com sintomas virais do Ebola. Sintomatologia para o Ebola. Então, assim, isola tudo, o avião... é uma loucura. Tem que ligar para a Fiocruz, a Polícia Federal entra no circuito, é uma doideira. Então, quando você faz uma análise dessa questão, pensa como vírus. Você prefere ser um vírus, entrar no organismo e matá-lo, ou você prefere continuar vivo? Continuar exercendo a sua capacidade intracelular, metabolismo intracelular e infectar mais pessoas. Eu queria infectar mais pessoas se eu sou o vírus, Então vamos lá. Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? É o Ebola ou o da dengue? Vai ser o da dengue, galera. Vai ser o vírus da dengue. Então, tchau Ebola e tchau Ebola. Agora, vai ser o vírus da dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro, ou a letra E, o vírus da dengue, cuja baixa letalidade indica uma maior eficiência do vírus em parasitar os seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. O que você chuta entre a B e a E? Aí, meu amigo, sem sombra de dúvida, é a letra E. O vírus, quando ele entra em alguém e mata, ele acaba sendo burro quando ele faz isso.
Porque quando aquela pessoa morre, o vírus morre junto, não tem mais célula para ele parasitar. Agora, pensa no vírus da Covid. Ele matou muita gente? Matou muita gente. 600 e poucas mil mortes? Infelizmente sim, eu mesmo perdi parentes. Então, quando a gente percebe que um vírus dissemina numa sociedade, num mundo, causando uma pandemia, e você olha para um número global de pessoas que se recuperaram e sobreviveram a esse vírus, a gente tem mais de 95% da população aí recuperada, graças a Deus, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, né? E aqui eu estimo meus sentimentos a todas as pessoas que perderam seus entes queridos para esse vírus cruel, mas pensando num critério único e exclusivamente biológico, o vírus SARS-CoV-2, por exemplo, saindo um pouco da questão, ele está sendo super inteligente, se eu pudesse chamá-lo assim, porque ele dissemina bem, ele está com variantes, ele mata alguns, mas ele não mata todos. E ele vai se perpetuando ao longo da história. Entendeu a jogada? Então é isso que essa questão quis abordar com você, tá bom? Então essa questão 121 foi a letra E, ao meu ver, tá? 122 podemos resolver também. Eu não sei se era de biologia, mas eu respondo tranquila, tá? A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento do esgoto residencial. Aí você tem etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Molinho, molinho, molinho. Em qual etapa decanta-se o iodo a ser separado do esgoto residencial? Galera, decantar, isso aqui até a química poderia resolver. Quer ver? Vou dar um exemplo que é decantar para você que você vai lembrar. Imagina que eu pego um copo com água. Tá? Pego um copo com água, aí eu venho aqui, ó, e meto 18 colheres de sal. 18, irmão. Enche de água aqui. Enche o copo de água aqui. 1, 2, 3, 4. Caralho, 18, irmão, 18. Agora mexe. Aí eu mexo. Meu irmão, vai ter sal pra cacete. É tanto sal que essa água não vai conseguir diluir. Se tu parar, daqui a pouco tu vai ver um placão de sal aqui embaixo, ó. Porque a solução não aguenta, pô. Então, quando você decanta alguma coisa, você tem que esperar alguns minutos, algumas horas, toda aquela substância que estava em excesso ali naquela solução, ela vai ao fundo do recipiente. Isso é um processo de decantação. Ele está dizendo em qual etapa decanta-se o iodo a ser separado do esgoto residencial. Na etapa 1, caixa de gordura. Na etapa 2, caixa de passagem. Na etapa 3, caixa de inspeção. Na etapa 3, tanque séptico. Na 4, caixa de inspeção. Na 5, filtro biológico. Ou na 6, cisterna. 1, 2, 3, 5 ou 6. Não botou nem a 4, né? 4 tá até fora. Galera, é óbvio que é no tanque 3. Aqui o esgoto tá escrito. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, exemplo bobinho. Botei 18 colheres de sal e mexi na água. Espera um pouquinho. Repousa aquela solução. Aguarda na disciplina. O sal vai descer. Então, em qual etapa decanta-se o iodo? Na etapa 3. Gabarito letra C. Questão fácil, tá, galera? Tô tentando transformar isso aqui numa leitura mais tranquila para você, mais fácil de você observar. Então, a questão 122, para mim, o gabarito vai ser a letra C. Tá acabando? 123, tá? O plantio por estáquia é um método de propagação de plantas, no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Vou dar um exemplo de estáquia, pessoal. É quando você pega, por exemplo, caule, um pedaço de um caule e joga lá, e aquele caule ele consegue propagar para produzir novas plantas. Na floricultura é comum, olha lá, ó, utilizar o caule. Caule de quem? De roseiras, para a estáquia. Pois a propagação da planta ela é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Aqui está o gabarito. Galera, eu estou usando um hormônio vegetal
chamado auxina. O hormônio é a auxina. Esse hormônio auxina, ele ajuda muito no desenvolvimento das plantas, né, para que elas consigam crescer e se desenvolver mesmo. E olha que interessante, eu estou usando a auxina, né, para conseguir, através da estáquia, propagar essa planta. E essa auxina, olha só, é positiva em razão da aplicação dessa auxina na porção inferior do caule. Então, o caule da roseira que está lá, quando você coloca a auxina, esse caule da roseira, ele vai se desenvolver. Então, você vai conseguir, né, utilizar essa auxina nesse método conhecido como estáquia, e isso vai contribuir para quê? Para fazer a floração da planta, para a produção de gemas laterais dessa planta, para formar folhas maiores nessa planta, para formar raízes adventícias ou para produzir compostos energéticos. O que você chutaria? Já que você está usando a auxina, que é um hormônio vegetal de crescimento no caule das roseiras, né, para que você consiga ali, a partir daí, conseguir dar desenvolvimento a essa planta. Toda planta precisa começar, gente, se desenvolvendo, captando, por exemplo, água, nutrientes do solo. Ela vai precisar ter uma boa raiz, né? Então, eu vou precisar ter aí a contribuição da formação de raízes adventícias. Se você não sabe o que é raízes adventícias, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, para que você tenha ideia. Ela é cheia de feixes, né? Aqui, ó, raízes. Deixa eu ver se você lembra disso. Adventícias. Tem a pivotante também, que parece uma cenoura para baixo, né? Denomina-se, olha lá, até só de você digitar tá lá, ó. Denomina-se raízes adventícias todas aquelas que secundariamente nascem nos caules, né? Ou nas folhas de qualquer vegetal. Olha que interessante aí, ó. Nascem de gemas do caule da planta adulta. São as raízes adventícias. Olha o formato delas, né? Adventícias, fasciculadas e tal. Tá vendo ali? Então, galera, se você tinha esse conceito na mão, você conseguia lá, ó, matar essa questão, tá? Existem outros tipos de raízes, né? Aquáticas, aéreas, enfim, adventícias e por aí vai. É só você ver as imagens aí, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Formação de raízes adventícias, já que elas vêm justamente do caule, né, dessas plantas, tá bom? Letra D é o nosso gabarito, com certeza vai ser isso daí. Então tá fora A, tá fora B, tá fora C e tá fora a letra E. Fechando, 123, 124 não, 125 dá para fazer, que é o seguinte: considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente inferior... Perdão, gente. Voltando. Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Show! Então vamos pensar assim. A temperatura do ambiente está em 13 graus Celsius, por exemplo, né? Inferior à temperatura corporal dos personagens, né? Que vamos botar aí 36,5. Temperatura básica aí do nosso corpo, e a temperatura do ambiente está em 13, por exemplo. Aí, vamos lá. Ele botou assim, tá quente hoje, né? Aí o cara botou, é mesmo, vou nem botar 13 graus não, vamos botar menos. Vamos botar um tá quente assim, ó, pronto. 33 graus Celsius, temperatura do ambiente. E a do corpo, 36,5. Só para coadunar com o que o Calvin vai falar. Tá quente hoje, né? Aí o outro, é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Aí o Calvin pergunta, você não gosta de umidade? Aí ele fala, não mesmo. Então salta correndo. Porque eles vão cair ali, né? Num lago. Ok, é uma piadinha. Aí vai lá. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos... Vamos lá. Por que ele está incomodado? Por que ele fala assim, ó, o que me incomoda mesmo é a umidade? Por quê, gente? E ele fala assim, ó, tá quente hoje, né? É mesmo.
Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Ele sabe que está quente, mas ele está bolado com a umidade. Por quê? Porque, gente, quando está quente, a gente está suando. E quando a gente fica suando e tem um dia úmido, você não consegue evaporar esse suor. Aí você fica com esse suor apresentando uma maior dificuldade para evaporar do corpo. Então, galera, o incômodo da 125 é por conta da letra B de Belo. Deve-se ao fato de que em dias úmidos o suor apresenta realmente uma maior dificuldade para evaporar do corpo. Beleza? Esse é o gabarito, provavelmente é o que eu acho que eles vão lançar lá, tá? A temperatura do vapor da água presente no área alta está fora, a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior, está fora, o ar torna-se um mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor, eu acredito que esteja fora, e o vapor da água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele, também está fora para mim, isso daí, beleza? Pessoal, só lembrando que, caso eu erre alguma questão, eu errei, e é isso, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de, o cara é sinistrão, vai gabaritar tudo, galera, não existe isso não, tá? O gabarito da 125 eu marquei a D, o ar torna-se mau condutor, dificulta o processo de liberação de calor, e gabaritei, eu acertei e você errou. Beleza, galera, parabéns, e é isso, perdi a questão, mas assim, eu tô marcando pelo que eu tô vendo, de acordo com o que eu conheço um pouco aí, mas fora de mim querer gabaritar todas as questões, porque até já teve situações anteriores que o Enem teve que anular, uma questão um pouco mal formulada, então, né, até lá, sempre é um gabarito preliminar que a gente está fazendo aqui e aprendendo juntos, beleza? Então, essa é a 125, 126 não, 127... Pô, a 127 é muito boa, cara, e é fácil, tá? 127 é uma questão fácil. O estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. Esse é o gabarito. Você extinguiu preguiças gigantes. Bicho preguiça. Só que esse bicho preguiça, ele tinha como base o quê? Comer frutos e sementes. Quando você para com o bicho preguiça, quando ele morre, ele entra em extinção, esses frutos e sementes não estão mais sendo devorados. Não estão mais sendo comidos por esses bichos preguiça. Que antigamente os bichos preguiça comiam aqui, iam para um lado, iam para o outro, fazia cocô ali, fazia cocô cá, daqui a pouco ia para lá, viajava para lá. Tudo bem, é muito lento, mas eles disseminavam esses frutos e essas sementes. E aí, pela extinção deles, causou um grande impacto no Pantanal. Aí olha que ele vai falar que maneiro. A flora, ou seja, essa vegetação, embora não tenha desaparecido, ou seja, ela não entrou em extinção, mas ela tornou-se menos abundante do que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Ou seja, rolou um prejuízo na flora aí. Aí ele vai dizer, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do quê? O que foi que deu ruim, que deu M, para conseguir causar esse impacto aí lá no Pantanal, por exemplo, né, com essa redução considerável na vegetação, esse impacto grande na vegetação. Porque, galera, com certeza com essa extinção de bichos preguiças, o que aconteceu ali, ó, foi a letra C. O evento descrito com a flora ocorreu em razão dos fatores, né, de redução dos fatores de disseminação das sementes. Com certeza, porque antes quem disseminava essas sementes eram justamente as preguiças gigantes. Comiam aqui, comiam ali, iam para lá, iam para cá, e nisso que eles estão caminhando, defecando, eles estavam dissipando essas sementes ao redor da vegetação toda do Pantanal. E aí dava tudo certo. Quando eles morreram, quando você não tem mais bicho preguiça gigante, você simplesmente destruiu lá aquela flora, ok? Por isso que ela caiu bastante. Não desapareceu, não entrou em extinção, mas ficou menos abundante. Beleza? Então tá fora as outras opções aí. 128 não, 129 boa, 129 é boa.
Olha que maneira essa questão, hein? Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização, que resulta num tecido triploide. A gente chama isso, pessoal, de dupla fecundação. Isso é específico e acontece só nas angiospermas. O nome dessa segunda fertilização aqui, que gera um tecido triploide, 3N, esse tecido é o endosperma, galera. E esse endosperma, ele serve de, marquei errado, de reserva para o embrião, reserva nutricional, mas não é para o fruto. É uma reserva para o embrião, não é revestimento para a semente, proteção para megagametófito, nem vascularização para a planta jovem. É para a reserva do embrião. O gabarito é a letra B. Por isso que ele vai dizer, essa segunda fertilização, que nada mais é do que o endosperma, foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de reserva para o embrião. Beleza? E a próxima é a 132, que é a nossa última questão depois da matemática. E nessa nossa última questão, é uma questão muito fácil de genética. E, cara, é até um heredograma mascarado aqui. Isso aqui lembra um heredograma, tá? Mas é tranquilo você perceber essa hereditariedade. Olha que interessante. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os genitores, ou seja, pai e mãe, vou botar aqui, pai e mãe. Quando ambos os genitores são portadores, existe uma chance em 4, olha a fração aí, 1/4, gente, uma chance em 4 é 25%. Então, quando ambos os genitores são portadores dessa doença, né, dessa anomalia, dessa deficiência, existe uma chance em 4 de que o seu bebê possa nascer com essa doença. Galera, isso aqui é muito fácil, olha pra cá. Quando a gente fala isso, todo mundo sabe que o pai pode ser, por exemplo, azão azinho, cruzar com uma mãe, por exemplo, azão azinho, tá? Essa doença pode estar atrelada aqui, nesse azinho. Aí, com certeza, o gabarito vai ser uma doença de caráter recessivo. Certamente é a nossa resposta. Por quê? Porque quando você cruza azão azinho, olha que fácil. Aquele famoso quadro de Punnett, né? Quando a gente cruza o azão azinho, olha o que acontece. Azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. O filho doente é esse aqui, ó. O pai tem um gene azão dominante em cima do azinho, a mãe heterozigota tem um gene azão dominante em cima do azinho, então eles são tranquilos. Eles têm o gene, eles portam os genes, mas eles não manifestam a doença, a tal da deficiência de lipase. Beleza? Só que quando você olha os filhos, 1, 2, 3, 4, das 4 possibilidades de crianças, uma, que é essa zinhazinha aqui, vai apresentar a doença 1/4. A partir daí, ok? A partir daí, ele vai dizer, essa é uma doença hereditária de caráter recessivo, justamente por ser azinho-azinho. Tem nada de polialélico, poligênico, codominante ou dominante. Perfeito? Com isso, nós encerramos a gravação desse gabarito aí do Enem de 2021. Lembrando que é o caderno azul, tá? Que eu peguei aqui para me situar. Desejo que você tenha muito sucesso nos seus estudos. Não desista. A prova eu considerei uma prova tranquila, tá? Tinha uma questão ou outra um pouco mais pesada, mas assim, no geral, essa prova foi light, correto?
Muito obrigado. Compartilhe, curta o vídeo, mande para os seus amigos, outros colegas e a gente vai trabalhando junto. Beleza, galera? Um beijo, fiquem com Deus. Um bom fim de domingo para todos. Vai descansar, acabou a maratona de Enem. Se você não foi bem, não tem problema. Continue e persevere que você vai chegar lá. Valeu? Ano que vem tem mais. Tamo junto, galera. Forte abraço.